Bom dia, turma. Vamos chegando, mais um Penal em Movimento. E hoje vamos conversar sobre Lei Maria da Penha, uma das leis queridinhas pela nossa FGV. Lembrando aos senhores que temos revisão turbo agora às 8h30. Hoje, questões de manhã e aula à noite. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa revisão turbo aqui pelo Penal em Movimento, neste dia que aqui no sul está um pouco mais frio, um pouco mais nublado, enfim. Hoje o dia está bem de inverno aqui. Bom dia, Raíssa, bom dia, Cândido, bom dia, Fabrício, Luciana, lá de Goiás, Andressa, Luísa, Rabiscos da Joana, bom dia, Dr. Davidson, Gabriel, Vi Martins, aqui em São Paulo está um calor, disse a Larissa. São Paulo sempre é quente, não. São Paulo sempre chove, né, Larissa? Sejam muito, mas muito bem-vindos. Marcelo Santos, enfermeiro, bom dia. Santana Jurídico, bom dia. Luana, bom dia. Jennifer, Cate, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Confesso aos senhores que hoje estou bem mais cansado que normal. Ontem foi uma rotina puxada para mim, mas não podia deixar vocês sem este encontro, sem esta conversa sobre a OAB, sobre o exame que vai levar vocês ao exercício da advocacia. E hoje, pessoal, iniciando então a aula, lembra aos colegas, 2 minutos de aquecimento já deu, lembra aos colegas que nós temos esses episódios do Penal em Movimento postados no YouTube, lá no Prof. Mauro, e também no podcast, tá? Lá no Spotify, tá? Podcast eu só estou trabalhando com a plataforma Spotify. Então nós temos o podcast para vocês escutarem no carro. Quem está escutando no carro aqui, beijo grande, obrigado pelo prestígio. E também no canal do YouTube. Lembro que no YouTube, para aquele que tem menos tempo, é mais eficaz. Por quê? Porque ele consegue rapidamente assistir esses 40 minutos de aula, beleza? Vamos lá então, galera. Nós vamos falar sobre Lei Maria da Penha. Que lei é essa, Mauro? Estou colocando aqui que o assunto de hoje é sobre a lei. Deixa eu botar um foguetinho aqui. É sobre a Lei Maria da Penha, beleza? Organizem as perguntas de vocês que a gente vai sanar qualquer dúvida sobre essa lei que vocês tenham. Está fixado aqui, fixou o comentário. Valeu, Rosilene, obrigado. A gente faz isso para que vocês aprovem. Então, olha só. Sobre a Lei Maria da Penha, já aviso primeiramente, ela é uma das leis queridinhas pela FGV. A Fundação Getúlio Vargas ama a Lei Maria da Penha, tá? Então presta muita atenção. Pelo podcast é só botar lá Penal em Movimento que tu acha, tá? Então olha só. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei penal, Mauro? Não. Ela não é uma lei penal. Ela é uma lei de política pública que protege a mulher. A mulher aqui é vista como uma parte hipossuficiente numa relação e precisou o Estado, após as situações horríveis que aconteceram com uma farmacêutica, Maria da Penha, cuja lei é em sua homenagem, precisou ir até as cortes internacionais para que o Brasil então se comprometesse a de fato não permitir que esta situação se perdurasse. E o Brasil então foi obrigado, coagido, de verdade isso, obrigado pela Corte Americana de Direitos Humanos a tomar uma providência para proteger a mulher. E no ano de 2006, então, surge a Lei 11.340, que é a nossa Lei Maria da Penha. Como eu disse, ela não é uma lei penal, ela é uma lei que protege a mulher, é uma lei de políticas públicas. O primeiro questionamento que se fez sobre essa lei foi junto ao Supremo Tribunal Federal para questionar se ela seria ou não constitucional, pois ela protegeria a mulher e isso, em tese, violaria o princípio da isonomia. O que o Supremo disse? Presta atenção, por favor.
Esta lei é constitucional porque ela protege uma parte hipossuficiente de uma relação. E ela não desprotege o homem. O homem continua sendo protegido pelo sistema geral de proteção, vamos assim dizer, que seria o Código Penal, as leis, as demais leis penais. E o STF também comparou com o ECA, que protege a criança e o adolescente, com o Estatuto do Idoso, que protege os amigos do Nidal e companhia, tá? Então a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher e ela é constitucional, ela não viola o princípio da isonomia, tá? Bom dia para quem está chegando agora. Mauro, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher somente da mulher? Não, presta atenção. A Lei Maria da Penha também serve para proteger a mulher de uma outra mulher. Se esta outra mulher, no caso concreto, for, em face dessa hipossuficiente, que ela for mais, vamos colocar assim, aspas, poderosa, ela poderá, tá, receber uma medida protetiva. Então anota, a Lei Maria da Penha protege a mulher, tanto protege do homem, como protege a mulher de uma outra mulher que ela esteja, então, no relacionamento, ou até mesmo, Ágata, numa relação de coabitação, ou numa relação, num convívio familiar, tá? Não é só, não, Ágata, não é só no caso de só parceria, não. Também a Lei Maria da Penha protege uma filha de uma mãe violenta. Protege uma filha de uma mãe violenta. E aqui nós não temos relação, temos o convívio familiar, temos questões familiares. Cuidado com isso. Bom, Mauro, então a Lei Maria da Penha ela é constitucional, ela protege a mulher de um homem, ela protege a mulher de uma outra mulher, não só numa relação de afeto, mas também mãe e filha, tá? Então, muita atenção, ela protege a mulher do homem e protege a mulher de uma outra mulher. Mauro, filho contra a mãe, a Ágata tá perguntando bastante. O homem, era a terceira situação, o homem jamais será protegido pela Lei Maria da Penha. Então, se tem uma mãe e um filho do gênero masculino, esse filho não pode se valer da Lei Maria da Penha para obter uma medida protetiva contra a mãe. Não pode. Lei Maria da Penha se aplica a mulheres. Ah, Mauro, mas o Tribunal de Minas Gerais aplica. Não interessa. Para a tua prova, para o teu concurso, para a tua prova da OAB, protege mulher e ponto final. Tá? Bom, ela é uma lei penal? Não, não é uma lei penal. Mas ela possui algum crime, Mauro? Possui. Ah, vamos aproveitar a Joyce ali, a trans. Joyce, como essa minha live é para o pessoal da OAB, que é algo mais fácil, mais tranquilo, não é um concurso sofisticado que cobra isso, eu evito falar, mas vou te falar. A mulher trans é mulher. Ela é homem fisiologicamente, porque ela tem até próstata, tá? Mas ela se entende mulher e protegemos ela também, tá? A mulher trans assim reconhecida, ela tem sim proteção pela Lei Maria da Penha, tá? Olha aqui, ó, contra um filho cabe sim, olha o exemplo da Luciana. Um filho violento que se sobrepõe a uma mãe. Possível sim, mas isso não cai. Vamos seguir aqui, lembrando do foco, não é caso concreto. Quando eu falo de Lei Maria da Penha e Estatuto do Desarmamento, surge um monte de casos concretos. Meu tio tem uma arma porque minha mãe apanhou. Vamos tentar focar naquilo, eu tenho só 40 minutos e eu quero passar tudo que pode cair para ti, tá? Protege a mulher das agressões do filho homem? Protege. Protege a mulher da agressão de qualquer homem, pode ser o filho, o bispo, o padre, o papa, qualquer pessoa, tá? Resumindo, a Lei Maria da Penha protege a mulher em qualquer caso. Exato, Adri, é isso aí que eu estou falando já há 9 minutos. Então vamos focar aqui e vamos... Renan, não te interessa, isso aí não vai cair na OAB, se tu colocar essa tese tu não vai aprovar, tá? Não é analogia em Malam Partem não, tá? Eu não entendi o contexto, enfim, mas analogia em Malam Partem, trans não, para mim, diz ele, tá? Mas assim, ó, essa para mim não interessa pra prova, tá, Ágata? Ágata não, desculpa. Renan, isso, tá? Vamos focar que é melhor. Olha só,
eu vou, se continuarem essas perguntas assim que me faz fugir um pouquinho, eu vou desabilitar os comentários. Deixa eu ir no que interessa, tá? Porque senão fica, porque a minha mãe, porque o trans, porque o meu filho, porque a puta, entendeu? Não dá certo. Vamos focar no que no 158 estão querendo passar aqui. Então a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher e ponto final. Não vou falar mais sobre isso, tá? Ela tem algum crime? Tem. Ela tem crimes. Quais são os crimes que a Lei Maria da Penha traz? Um único crime. Como assim, Mauro? A Lei Maria da Penha só tem um crime. Daqui a pouco eu falo desse crime. Por quê? Porque eu quero que tu preste muita atenção numa situação. As pessoas dizem assim, vem cá agora. O Mauro bateu na Esti. Deus o livre. Mauro vai responder pelo crime da Lei Maria da Penha? Não. Eu vou responder por lesão corporal do Código Penal. Eu vou responder por lesão corporal do Código Penal. O que vai ser possível, vem cá de novo, é ela, tá? Que está nos filmando, ela que vai utilizar da lei para me afastar de casa. Isso que acontece. Lei Maria da Penha serve para quê? Para proteger a Esti do Mauro. Mas se o Mauro agrediu a Esti, ele vai responder pelo quê? Ele vai responder pelo quê? Vai responder pela lesão corporal, como se tivesse surrado o Nidal. Se eu dou um soco no Nidal, artigo 129. Se eu dou um soco na Esti, artigo 129. Só que a Esti vai ter a proteção da Lei Maria da Penha contra o Mauro e o Nidal não vai ter. É isso que tu precisa entender. Não há crimes de bater em mulher na Lei Maria da Penha, não. A Lei Maria da Penha tem medidas protetivas que protegem a mulher. Mas o crime, imaginem que Deus o livre eu mate a gorda por matá-la. Porque eu não gosto da mulher. Seria feminicídio, é Código Penal. É homicídio qualificado por questão de gênero. Não é apenas, essa palavra não é, tá errada, Adrilan, é isso aí, tá? Tá errado, eu falei que tem um crime, daqui a pouco eu conto, tá? É 129 mais Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha serve para proteger, não é isso não, Agatha, é errado, tá? Porque tem um crime, então ela não é uma lei que não tem crime nenhum, recentemente tem um crime, mas o que eu quero que vocês entendam agora é a ideia. A Lei Maria da Penha, ela tem medidas protetivas e tem um crime. Esqueçam o crime agora. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher do cara que praticou uma situação criminosa. Um detalhe, eu posso praticar uma situação que nem crime é contra Esti. Como assim? Imagina que eu chegue para ela e diga assim, ó, tu não vai mais usar anticoncepcional. Isso é uma violência que eu estou praticando contra ela e não é criminosa. E ela poderá usar as medidas protetivas contra o Mauro. Então nem toda conduta que eu, homem, pratico contra uma mulher vai ser crime para ela se proteger de mim. Se eu disser assim para ela, olha, gorda, assina aqui essa procuração, todos os teus bens estão no meu nome. É uma violência patrimonial. Se eu disser assim, tu não sai de casa sem levar o celular e pega esse chipzinho da Apple aqui que eu quero saber onde é que tu tá. Isso é o quê? Violência psicológica. Então nem tudo, tá? Nem tudo haverá crime, tá? Eu vou falar daqui a pouco, Vitor, fica tranquilo, porque você não confunde todo mundo, já tá entrando com os dois pés nos peitos aí, dá uma segurada, tá? Não precisa ser violência física, não. A violência, bem da verdade, já que a Brockman ali, a Yas perguntou, Yas, eu tenho violência física, que é esse crime, eu tenho violência patrimonial, que é o exemplo da procuração. Eu tenho violência sexual, que é não deixar ela tomar anticoncepcional. Veja, não é crime esse segundo, não é crime esse terceiro. E eu tenho violência psicológica, um controle excessivo contra a mulher, que não é crime. E eu tenho violência moral, que aí sim seria os crimes de injúria, calúnia ou difamação. Então eu tenho 5 tipos de violência contra a mulher. Violência física, que pode caracterizar um crime. Violência moral, que irá caracterizar os crimes de calúnia, injúria ou difamação. E eu tenho 3 situações que são violências contra a mulher. Consegue uma água, gordo? São violências contra a mulher, mas que não são crimes. Violência patrimonial, violência sexual, claro que se for estupro é violência sexual, mas aí entra aqui na violência física, tá? Violência sexual,
como a proibição de uso de contraceptivos e, por fim, a violência psicológica, um controle excessivo sobre essa mulher, uma pressão sobre essa mulher, tornando-a ansiosa, depressiva, etc, etc. Beleza? Então, sempre nós vamos analisar o fato e ver esse fato é crime? É. Qual crime que é? Homicídio qualificado, lesão corporal, estupro, ameaça, etc, etc. Opa, isso aqui é uma violência física, daquelas previstas lá no artigo 5º ou 7º, eu não me lembro bem, e depois eu vou analisar uma questão protetiva da Lei Maria da Penha. Agora, existe novidade, um crime na Lei Maria da Penha, apenas um crime que está no artigo 24, letra A. Alguém coloca para mim ali, artigo 24, hífen A. Olha aí, hoje veio a canequinha do Otávio, tá? 24, letra A, que vai dizer, presta atenção aqui comigo, que é crime, obrigado, Thalia, que é crime quando eu, Mauro, presta atenção, eu bati na Stephanie, crime do artigo 129. Ok, tô respondendo lá no juizado, na minha cidade tem juizado de violência doméstica? Tem, então é lá. Não tem, é juizado comum. É juízo comum, não é juizado especial, mas é juízo comum. Se responde nas violências contra a mulher no juizado especial de proteção à mulher ou no juízo comum. Não se aplica vai depender do caso concreto, Yasmin, isso não cai. Tá? Não se aplica o GCRIM, daqui a pouco eu falo do artigo 41, mas olha pra mim agora. Imagina então que eu bato na mulher e estou respondendo por lesão corporal, ou no juízo comum, ou na minha cidade tem, onde não tem, não responde, né? No juizado especial de violência e proteção contra a mulher. E o juiz ou a juíza, enfim, quem estiver lá jurisdicionando, vai aplicar uma medida protetiva no Mauro. Diz assim, Mauro, você não chega perto da Stephanie a partir de hoje. Você deve respeitar um limite de 500 metros de onde ela estiver. Ok. Só que amanhã eu chego, encosto nela. Óbvio que eu venci os 500 metros, que eu devia ficar longe. Nesse caso, pessoal, prestem atenção no comentário do Jader, que ele copiou ali o 24 letra A que eu pedi. Eu descumpri uma medida judicial que defere uma medida protetiva contra a mulher. Eu descumpri uma decisão judicial que defere uma medida protetiva contra a mulher. Este é o único caso em que eu respondo por crime previsto na lei, aqui ó, lei fixada Maria da Penha. É o único crime. Beleza? Entendemos isso? Eu preciso do joinha de vocês, me dê um coraçãozinho, para eu dizer que vocês entenderam que o único crime é o artigo 24, letra A. Joia? Agora, pessoal, o artigo 24, letra A tem uma questão muito importante. O que é, Mauro? Questão relacionada à fiança. E aqui está uma situação que eu colocaria na prova para ti. Presta atenção. Quando que o delegado pode arbitrar fiança no nosso direito penal? Quando que o delegado pode arbitrar fiança no nosso direito penal? Conforme o artigo 322 do Código de Processo Penal, sendo crime afiançável, porque eu tenho 5 crimes que são inafiançáveis. Crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo, racismo, e são 6 na verdade, e prática de grupos armados. Esses 6 crimes são inafiançáveis. Todos os demais, em regra, são afiançáveis. E a Débora já colocou ali para mim que o artigo 322 diz assim: sendo o crime afiançável, é possível a fixação de fiança pelo delegado de polícia. Beleza. Mas nós temos uma exceção no direito brasileiro em que o crime é afiançável, em que o crime tem uma pena inferior a 4 anos, mas delegado nenhum arbitrará fiança. Porque a lei reservou a fiança
a uma situação de reserva de jurisdição, ou seja, somente o juiz pode decretar fiança. Somente o juiz pode fixar fiança. Alguém coloca para mim o parágrafo 2º do artigo 24, letra A da Lei Maria da Penha. Se alguém conseguir copiar para mim aqui, eu agradeço. O parágrafo 2º do artigo 24, letra A. O que diz esse parágrafo, Mauro? Diz que no caso de crime, de descumprimento de decisão judicial que protegia a mulher, não caberá fiança pelo delegado. Por quê? Porque diz assim, bom dia, Macedo, só caberá fiança decretada pelo delegado. Desculpa, pelo juiz, tá? Eu queria que copiasse, Juju, não que só escrevesse, copiasse o parágrafo 2º, é fácil isso, tá? Porque o parágrafo 2º vai dizer, nesses casos, somente o juiz poderá arbitrar fiança. Cara, isso aqui é muito cara da FGV. Tá? Isso aqui é muito cara da FGV, tá? Quando for o crime, o único crime da Lei Maria da Penha, 24, letra A, que é descumprir decisão judicial protetiva da mulher, somente o juiz poderá, tá? Olha aqui, ó, tá ali o rabisco botou, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Tá? É o parágrafo 2º, obrigado, Ágata, tá? Na hipótese, então, de prisão em flagrante, quando cabe a fiança, tá? Somente a autoridade judicial. Cara, isso é muito FGV, isso é muito OAB. E muito mais ainda concurso mais sofisticado. Então não esqueçam desta situação. Bom, Mauro, a Lei Maria... Obrigado, José, obrigado pessoal que me ajudou aí colocando. Vamos falar agora de algo realmente... pontual aqui, que são algumas situações que não cabem na Lei Maria da Penha. Que não cabe quando envolver violência doméstica contra a mulher. A primeira situação que não cabe, que é uma novidade e FGV já cobrou em primeira e em segunda fase, é em relação ao ANPP, ao Acordo de Não Persecução Penal. Este acordo de não persecução penal, que eu aproveito para falar com vocês, está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 28, letra A. O que diz o artigo 28A? Que quando o crime tiver uma pena mínima inferior a 4 anos, for sem violência física, o réu confessar formal e circunstanciadamente e não ser caso de arquivamento, cabe acordo de não persecução penal. Beleza? Beleza, Mauro. Então você, Mauro, praticou na sua esposa, contra ela, um crime, cuja pena mínima é 3 anos, você confessou, não era caso de arquivamento e o crime não foi com violência física. É cabível a ANPP? Então, não. Não é cabível. O parágrafo 2º do artigo 28, letra A, diz que nos casos que envolva violência de gênero, não cabe a ANPP. E aí, geralmente, na aula, alguém levanta a mão e diz assim, Mauro, mas é óbvio que se tem violência física, não cabe porque o caput não permite. E eu digo, colega, olha só, a violência contra a mulher não é só violência física. A violência física é uma delas. Mas eu tenho violência patrimonial, violência moral, violência sexual e violência psicológica. Então é possível um crime praticado por mim contra a Stephanie sem violência física. E mesmo assim não cabe a ANPP. Eu tenho certeza que se a FGV for perguntar alguma coisa sobre a ANPP, vai ser uma situação que não cabe a ANPP. E aqui está o que ela mais gosta. Não cabe quando envolver violência contra mulher, violência de gênero. Beleza? É importante isso, pessoal, do ANPP é muito importante. Agora, também, e o que eu vou falar a partir de agora está em súmulas. Ai, Mauro, eu tenho que decorar o número da súmula? Não tem que decorar, a razão pela qual nem eu vou ter falado o número da súmula, porque eu quero que tu entenda a ideia, tá? A ideia. Então vamos lá.
O artigo 41 da Lei Maria da Penha, ela diz o seguinte: nos casos de violência doméstica, nos casos desta lei, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Trocando aqui para uma linguagem mais simples, nada de benefício da Lei 9.099 se aplica à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei, tá, que impede medidas despenalizadoras contra o agressor de uma mulher. Então, não cabe. Bom, já o caça passando aqui. Eu moro próximo à base aérea de Santa Maria aqui, então volta e meia passa uma aeronave bem baixa aqui. Não sei se deu para vocês escutarem. Deixa eu segurar um pouquinho para ele ir embora. Então vamos lá. Mauro, na Lei Maria da Penha, vamos falar assim, no caso de violência contra a mulher, violência de gênero, cabe composição civil? Não cabe. Cabe transação penal? Não cabe. Cabe suspensão condicional do processo? Não cabe. Por quê? Porque são institutos despenalizadores da Lei 9.099. Então não cabe a composição civil do artigo 74 desta lei, não cabe a transação penal do artigo 76 dessa lei, não cabe a suspensão condicional do processo do artigo 89 da lei. Não cabe. Tudo isso por força do artigo 41 da lei, que veda a aplicação dos institutos do GCRIM, como também por força de súmulas que existiam antes da alteração legislativa. Não cabe. E não cabe também a aplicação do artigo 88. O que diz o artigo 88, Jabur? Diz assim, que quando o Mauro agredir o Nidal e causar no Nidal uma lesão corporal leve, o Nidal deve, segundo o artigo 88 da lei, representar contra o Mauro, porque o crime de lesão corporal leve e o crime de lesão corporal culposa, quando praticado entre sexo, gênero masculino, não cabe. A ação é pública condicionada à representação da vítima. Então, se eu dou um tapa na careca do Nidal, causando uma lesão corporal leve, para que o delegado instaure um inquérito contra o Mauro, para que o promotor entre com uma ação penal contra o Mauro, é necessário que o Nidal venha a autorizar por meio de uma representação. Beleza? Ele tem que representar, que é uma condição objetiva de procedibilidade, para que o delegado de polícia possa instaurar uma ação contra o Mauro. Agora, se eu, Mauro, praticar uma lesão corporal leve ou uma lesão corporal culposa contra a minha esposa, não é necessária a representação dela. O Ministério Público vem com tudo e blau no Mauro. Blau no Mauro. Por quê? Súmula 542. Não precisa saber o número da súmula, tá? Tem que saber a ideia. No caso de violência, no caso de lesão corporal culposa e lesão corporal leve contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, não necessita de representação. Eu não estou dizendo com isso, que precluir não, tá? De decadência. Rangel, Renan, não é preclusão, é decadência. Eu tenho que representar sob pena de decadência do meu direito, conforme o artigo 38, no prazo de 6 meses. Não é preclusão, é decadência, porque decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Dá para não confundir o pessoal aí, Renan. Olha só, vamos lá. O que eu ia falar agora? Respondi o Renan, me perdi. Peraí. O que eu ia falar? Olha só. Eu não estou dizendo que outros casos não exijam a representação da mulher. Existem situações em que é necessário que a mulher represente contra o homem. No caso, isso, Jaque, no caso
de uma ameaça, por exemplo, artigo 147 do Código Penal, eu, Mauro, prometo para uma mulher um mal injusto e grave. Isso é ameaça. Para que o Ministério Público me processe, é necessário que ela represente contra o Mauro. Só tem um caso que dispensa a representação no crime de gênero: lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Os demais continuam com a exigência. Agora presta atenção. Lembra do Nidal? Na violência contra ele? Ele tem que representar, não tem? Tem, na lesão corporal ele tem que representar. Ele pode voltar atrás? Pode. Que é uma situação de retratação. E até quando que ele pode retratar? Deixa eu colocar eu coloquei um negocinho aqui. Olha só. A retratação, no caso do Nidal, que é aquela retratação genérica, tá? Na lesão corporal leve ou culposa, ou até mesmo num crime de ameaça. Se eu prometer contra aquele baixinho velhinho careca, dizer, olha, eu vou te dar uns tapas se tu não me der um aumento, prometendo um mal injusto e grave para ele, para processar o Mauro, tem que representar ao delegado, ao juiz ou ao promotor. Ele pode voltar atrás? Resposta: pode. Artigo 25 aqui, ó, 25 do CPP, ele pode voltar atrás pelo instituto da retratação até quando? Até o oferecimento da denúncia. Então, enquanto o promotor não oferecer a denúncia, o Nidal pode... Não sei, Vitória, isso eu não sei. Tá? O Nidal pode voltar atrás. Beleza? Beleza. Ele só chega pro delegado e diz, delegado, eu não quero mais processar o Maurão, meu amigo, não quero. Beleza. Agora, se eu praticar uma ameaça contra uma mulher, ela tem que representar? Tem. Essa mulher pode... Andressa, aqui está o detalhe, é só tu ver. Tu tá vendo o card? Vocês estão vendo o card? Porque a Andressa fez uma pergunta que está escrito no card ali. Olha só, o Nidal tem até o oferecimento para se retratar. É o recurso mnemônico retrô. Retratação no caso de homem é até o oferecimento. Agora, se for uma retratação da mulher, eu não aplico o artigo 25, Vitória. Andressa, tá? Eu não aplico. O que eu aplico é o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que não fala até o oferecimento, mas sim até o recebimento. Vou falar sobre isso agora, Richard. Segura um pouquinho, é o próximo assunto. Sobre o recebimento. Então, o Nidal tem até o momento em que o promotor oferece. A mulher tem um prazo maior. Ela tem até o prazo em que o juiz recebe ou não. E um detalhe, o Nidal basta falar para o delegado, falar para o promotor que não quer mais processar o Mauro. Ele se retratou. A mulher não. A mulher tem que dizer isso e dizer os motivos na presença do juiz, em uma audiência designada para isso, com a presença do promotor. Então, cuidado. Retratação comum, artigo 25, qualquer lugar, até o oferecimento. Retratação da Lei Maria da Penha, aplica o artigo 16. Ela tem um prazo maior, é até o recebimento, e vai ser em uma audiência designada pelo juiz, com a presença do Ministério Público. Beleza? Beleza. O colega perguntou ali se cabe, A Andressa está que nem o pessoal do Spotify, né? Que uns só ouvem lá, então ela não viu. Por isso que, Andressa, que eu tô sempre falando aquilo que eu coloco de card aqui para vocês. Olha um detalhe aqui. Um colega perguntou se cabe a suspensão condicional da execução da pena. Cabe. O que não cabe é a suspensão condicional do processo que está previsto no artigo 89 da lei, que é a suspensão condicional do processo ao nome técnico. Mas o sursi, de origem franco-belga, que é a suspensão da execução da pena do artigo 77, cabe. Então, se o cara é condenado por um crime
cuja pena é inferior a 2 anos contra uma mulher. É possível a suspensão da execução da pena? É possível. Da pena é possível, quando ele já foi condenado. Não, Mogrão, não existe denúncia feita por terceiro em crime de representação. A representação é personalíssima, só a vítima pode representar. Se ela é menor, o seu representante legal. E eles que podem se retratar. Não existe essa tua pergunta que ela não tem cabimento. Quando a denúncia for feita por terceiros, na Lei Maria da Penha, como fica a retratação? Não há caso disso, tá? Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, só a mulher pode representar. Então não existe essa tua pergunta, tá? Fica tranquilo, tá? Live do Nidal ou aula do Nidal? Acho que é aula, né, Aline? Beleza? Vamos lá. Elcio Mogrão. Não, não é boa não, Agatha, tá? Não é boa. Essa pergunta dele não cabe, tá? Porque a representação, ela é personalíssima. Vamos seguir aqui. Ó. Deixa eu fechar essa porta. Vai diminuir um pouquinho, pelo menos, os aviões aqui. Mas vamos lá. Não esquece de uma situação importante aqui. Não esquece. Não se aplica também aos crimes da Lei Maria da Penha, o princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? É aquilo que exclui a tipicidade material, né? O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Não cabe exclusão da deixa eu ver aqui, o que é João? Acho que ele quis falar a respeito a um terceiro que chama isso. Chamar a polícia, Joana, qualquer igual pode chamar, tá? Chamar a polícia não é representar. Eu chamo a polícia porque tô vendo uma mulher ameaçada. A mulher tem que ainda representar. Isso aí não existe. Chamar a polícia não existe no código. Nós estamos tendo uma aula técnica aqui. Chamar a polícia não é representar. Chamar a polícia não é outra coisa. Dar queixa na delegacia. Isso não existe. Falei na aula de ontem, na live de ontem. Queixa é aquilo assinado por vocês, advogado, é uma peça jurídica que inicia um processo penal, uma ação penal. Agora, ir lá na delegacia dar queixa, a senhora, minha mãe, Neguerodi, pode falar. Vocês não. Chamar a polícia, juridicamente, é irrelevante, tá? É irrelevante. Bruno, isso aqui só nos crimes sexuais, tá? Cuidado. Mas vamos lá. Isso, Joana, denúncia em terceiro não adianta nada. Se não é a representação, não adianta ter essa denúncia em terceiro. Se eu chego lá e digo, a Joana tá sendo ameaçada pelo marido dela, o delegado vai olhar pra mim, tá, cara, não adianta nada isso aí. Pode seguir destino ali, porque só a Joana vindo aqui, tá? Acho que ele confundiu situações em que a ação condicionada... Tá, não interessa, vamos esquecer essa situação, beleza? Vamos lá, porque essas situações aí estão só tirando o foco da aula. Pessoal... O que eu tenho que falar agora? Não admite crime, não admite aplicação do princípio da insignificância. Não admite também nos crimes contra a mulher, de gênero, a troca, a substituição de uma pena privativa da liberdade por uma pena restritiva de direitos. Não se admite. Beleza? Então não se admite PPL sendo substituída por PRD. O artigo 44 do Código Penal diz assim, se a pena for de até 4 anos, o juiz pode substituir PPL por PRD. No caso de Lei Maria da Penha, não se aplica. Não se aplica. Beleza? É que eu vou pedir para vocês, quando for uma pergunta, faça uma pergunta bem objetiva, não fique tentando dar pitaco aqui, desculpa o termo, porque você não tira mesmo o foco do pessoal, tá? Essa Lei Maria da Penha é uma lei sempre ruim de trabalhar, porque a gente tem muito exemplo dela, muita vizinha que apanhou, muito colega que apanhou, enfim, a gente sabe de algumas coisas, a gente quer aqui, não é o horário de tirar dúvida, o que eu tô tentando aqui é ser assertivo com vocês, assertivo naquilo que vai cair, aquilo que pode ser cobrado. Nunca a FGV vai chegar e vai dizer assim, ai, mas e o... Alguém foi lá e denunciou da delegacia aí na rápida retração? Não, ela vai perguntar questões técnicas. Ela vai perguntar. O João praticou um crime contra a Maria de ação penal pública condicionada à representação. A Maria disse ao delegado que não quer processar o João. É válida? Não é válida. Por quê? Porque ela tem que dizer para o juiz.
numa audiência previamente designada, tá? Então não fiquem com essa... Tem alguma exceção que o senhor considera mais importante? Todas, Cordeiro. Eu falei umas 5, 6 exceções aqui, tu tem que saber todas, tá? Mas eu, se fosse perguntar hoje, perguntaria sobre a Lei Maria da Penha. Eu não tiro, Thaís, porque é importante, senão fica uma situação muito ruim aqui. Interagir com vocês é bom. Se tu estivesse no meu lugar aqui, tu ia ver como os comentários ajudam quando são perguntas diretas. Desativar o comentário vira aquela aula chata que a gente fica dando aí pra vocês no estúdio, que não tem interação com ninguém. Eu gosto, fico aqui mais pela interação do que por qualquer outra coisa. Beleza? Bom, pessoal, por hoje era isso, então deu 40 minutos. Acreditem, Ariel acabou de entrar, mas estamos acabando, Ariel. Aproveito a entrada da Ariel para informar a vocês que até o meio-dia, a partir do meio-dia, isso sobe pro canal do YouTube, tu pode tirar todas as dúvidas, tá? Lá nos comentários, lá no YouTube eu tenho comentário, eu respondo as dúvidas que estão lá. E também, se está andando de carro, é possível você escutar no Spotify, beleza? Amanhã, só passando aqui para lembrar para vocês, que amanhã, deixa eu achar aqui, cadê? Aqui, ó. Amanhã nós temos aula sobre prisões. Se tem uma aula que eu iria assistir, seria de amanhã, sobre prisões. Isso, não vou dizer o único, tá? Eu não uso essa palavra único. Tem que saber que suspensão da pena cabe. E as da Lei 9.099 não cabe. Mas pode surgir daqui uns dias um benefício que caiba para ele. Então não fala único, mas hoje cabe suspensão da execução da pena. Não cabe suspensão do processo. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês aqui nesse meu pedal. Não esqueçam que agora às 8 horas, 8h30, daqui 15 minutos, tem aula lá. Sempre começa às 7h40 já estamos há 10 dias fazendo isso. Então sempre começa às 10h40. Às 7h29, tá? 7h29 durante 40 minutos. São Borja e Pensilvânia. Olha aí, São Borja eu conheço, agora Pensilvânia não. Estou chegando. Beleza? Então, por favor, assistam essa live lá no YouTube ou pelo menos no Spotify, porque ela é importante. Vai ter questões da Lei Maria da Penha. Qualquer dúvida me manda lá no YouTube ou por direct. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.